Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, mas antes de iniciarmos, eu desejo que você e sua família estejam bem. Meu nome é Edson Barbosa, sócio da Foco Quality Consultoria, com 25 anos de experiência profissional, dos quais 12 na indústria e a partir de 2004 atuando pela Foco Quality como instrutor, auditor e consultor. Sou auditor líder IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VDA 6.3, VDA 2 e VDA 6.5. Também instrutor do IQA, o Instituto da Qualidade Automotiva, desde 2006, ministrando os treinamentos de formação de auditores dessas normas que eu citei e também os treinamentos das Core Tools, FEMEA, APQP, CEP, PIPAP e alguns treinamentos ligados à gestão de pessoas. Muito bem, agora que já nos conhecemos um pouco melhor, vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é o FEMEA. O novíssimo manual do FEMEA que está na sua primeira edição. Imagine que alguém faça essa pergunta para você: qual o maior erro que você cometeu na sua vida? Muito provavelmente esse erro estará ligado a algo que te trouxe prejuízo. Se essa mesma pergunta for feita para uma organização, a resposta também estará ligada a algo que trouxe prejuízo para essa organização. E o que pode trazer prejuízo para uma organização pode, por exemplo, levar a um recall. Um recall, além da questão financeira, afeta também a imagem da empresa. Então, muito provavelmente, esse erro seria um erro muito grave, seria um erro que essa organização gostaria muito de evitar. Quando nós falamos em recall, no Brasil, alguns dados eles são muito preocupantes. Na verdade, não apenas no Brasil, no mundo todo. Mas falando especificamente de Brasil, nós temos alguns dados que mostram, por exemplo, que em 2018 o Brasil teve 2,1 milhões de carros chamados para uma campanha de recall. Esse número é um número muito grande, bastante significativo, e a pergunta que fica sempre é: quais as razões desse número tão alto de recall? Se você olhar, ele representa 9,8% em relação ao ano anterior, ao ano de 2017. As razões são as mais diversas. Aqui a gente pode citar, por exemplo, maior exigência dos consumidores, uma maior velocidade por lançamento de novos veículos, pressão dos clientes, pressão interna. As razões são as mais diversas. Agora, a outra pergunta que se faz é: existem formas de prevenir essa situação? A boa notícia é que sim, existem várias metodologias que podem nos ajudar a minimizar a possibilidade de um problema que nos levaria a um recall. E dentre essas metodologias, uma das mais efetivas é o nosso Manual do FEMEA. O Manual do FEMEA, que foi recentemente harmonizado, unindo os dois principais manuais de referência no mercado, o Manual da VDA e o Manual do AIAG. Dessa união surgiu o Manual FEMEA AIAG-VDA na sua primeira edição. E é sobre esse manual que nós vamos falar um pouquinho mais. Vamos conhecer um pouquinho das principais mudanças que esse novo manual traz para as organizações. A primeira grande mudança está relacionada ao compromisso da alta gerência. Esse sempre foi um grande problema, uma questão muito importante. Faz uma diferença muito grande você ter uma alta gerência envolvida ou não envolvida. Isso a gente percebe muito, por exemplo, em situações de auditoria, onde você chega em uma determinada organização, pede para avaliar o FEMEA e quando você olha o FEMEA, você percebe rapidamente que é um FEMEA genérico, superficial. Uma das causas para isso é a falta de envolvimento da alta direção. Pois bem, o manual, na sua primeira edição, ele traz essa necessidade de maneira explícita, ou seja, a necessidade de que você tenha a alta gerência envolvida com os trabalhos, os projetos de FEMEA. Agora, de maneira bastante honesta, na prática, na vida real, isso não é simples, isso não é fácil. Mas deixe-me dividir com você uma experiência que nós tivemos alguns anos atrás,
talvez possa ajudá-lo, talvez possa ajudá-la a resolver essa questão internamente. Nós fizemos um projeto em uma grande montadora aqui no Brasil, há alguns anos atrás. Esse projeto ele basicamente consistia na formação da equipe de engenharia. Eram aproximadamente 100 engenheiros e também nesse trabalho foi envolvido também uma equipe da Argentina. No total eram 16 equipes com aproximadamente 6 ou 7 pessoas em cada equipe, e essas equipes tinham ali 4 meses para desenvolver o seu trabalho, e no final esse trabalho seria apresentado para a diretoria da América Latina desta montadora. Muito bem, um dos fatores que levou este trabalho ao sucesso foi justamente o envolvimento da alta gerência. Como isso foi feito? Para cada equipe de FEMEA, nós nomeamos um owner, um padrinho, um responsável por aquela equipe. Naturalmente, esse padrinho ele não participava efetivamente das reuniões, mas era alguém que assumia a responsabilidade pelo resultado daquele FEMEA. Inclusive, cada um desses padrinhos, no final do projeto, foi responsável por apresentar o resultado daquele FEMEA para a diretoria da América Latina. Isso quebrou uma série de obstáculos durante o desenvolvimento prático das atividades. Por exemplo, esse gerente, esse responsável, quando havia a necessidade de envolvimento por razões como, por exemplo, a não participação de uma pessoa que estava na equipe, por razões diversas, esse gerente ele buscava então resolver o problema. Também era alguém responsável por dar suporte caso houvesse alguma necessidade de infraestrutura para o trabalho da equipe. Bom, fica aqui então uma recomendação, uma dica para você. É muito importante que você nomeie um padrinho que está diretamente ligado à alta gerência. Isso vai te ajudar bastante no desenvolvimento do seu FEMEA. E essa agora é uma necessidade, nós passaremos a cobrar isso nas auditorias, você vai ver o seu cliente cobrando, você vai ver também os auditores de terceira parte fazendo o mesmo tipo de cobrança, mas independentemente desta cobrança que será feita, o mais importante é que envolver esta alta gerência ajuda bastante a ter um FEMEA com resultado. Essa uma primeira mudança. Uma outra questão que as pessoas sempre perguntam muito é sobre a necessidade, o tempo para a transição dos FEMEAs na versão antiga para essa nova versão. O manual traz isso de maneira bastante clara, dizendo o seguinte: olha, os FEMEAs que você já realizou, eles podem permanecer na versão anterior. A recomendação do manual é que para os novos projetos de produto, os novos projetos de processo ou de sistema, esses sim deveriam seguir a nova metodologia. Mas é muito importante que você veja qual é a exigência do teu cliente através dos requisitos específicos. Então pode ser que um cliente exija que você faça alguma mudança dos FEMEAs que você já tem. Atenção para as exigências do teu cliente e, como recomendação para os novos FEMEAs, use a nova estrutura, a nova metodologia do manual na primeira edição. Essa é uma questão que as pessoas questionam, perguntam bastante, e agora uma das principais novidades desta nova edição, que está relacionada a 7 etapas, que a partir de agora são 7 etapas padronizadas para que você realize o FEMEA. Aqui existem algumas recomendações de maneira prática para que você consiga otimizar e ter resultados melhores com a aplicação do seu FEMEA. Mas primeiro vamos às etapas, são 7 etapas. A primeira etapa, planejamento e preparação. Nessa primeira etapa, a gente vai falar sobre escopo, formação de equipes, e mais algumas atividades que nós vamos detalhar já na sequência. A etapa 2 vai falar sobre análise de estrutura, entender o produto, entender o processo, entender o sistema que você vai trabalhar. A etapa 3, análise das funções, essa análise de função fundamental para todo o desenvolvimento do seu FEMEA. A etapa 4, análise de falhas. Eu costumo dizer que a etapa 4 e a etapa 5 são o coração do FEMEA. A etapa 5, então, é a análise de risco, é uma mudança significativa a forma como nós fazemos isso agora.
muda em relação ao que era no passado. Nós vamos ver isso em detalhes daqui a pouquinho. A etapa 6 que vai falar sobre a otimização e a etapa 7 que trata sobre a documentação. Aqui tem um aspecto, uma atividade muito importante, que são as lições aprendidas. A minha recomendação para você, quando você for realizar os seus FEMEIAs, é que você pode otimizar o tempo que você vai levar para a realização dos seus FEMEIAs. Essa também é uma das grandes reclamações que as pessoas nos fazem nos treinamentos ou mesmo nas auditorias, que é justamente a duração do FEMEIA. É muito comum ouvir os participantes dos treinamentos dizendo: Edson, olha, a gente reúne a equipe, mas a gente gasta muito tempo ali na definição dos modos de falha e a partir disso as pessoas se cansam e elas passam a não participar efetivamente das reuniões. Bom, quando a gente ouve isso, aqui ficam duas questões bastante claras. Primeiro, provavelmente existe ali uma necessidade de melhoria do entendimento do conceito de cada uma das etapas dentro do FEMEIA. E o segundo, talvez esteja faltando ali um planejamento mais efetivo, tratar o FEMEIA como um projeto. Se você faz isso, você minimiza muito esses obstáculos que provavelmente vão aparecer ali durante a condução dos FEMEIAs. Uma recomendação para você: de maneira prática, você não precisaria reunir a equipe de maneira tradicional, ou seja, colocando todos em uma sala, nas etapas 1, 2 e 3. Essas etapas elas poderiam ser divididas entre os participantes e cada um com a sua atividade. Você poderia, por exemplo, colocar um template do formulário do FEMEIA em uma pasta pública e os participantes da equipe iriam colocando ali, inserindo as informações que cada participante seria responsável por buscar. Isso, dentre outras coisas, ajuda com que as pessoas que fazem parte da equipe evitem aquilo que a gente brinca de estado Skywalker. Imagina a pessoa chegando em uma dessas reuniões sem nada, nenhuma responsabilidade, ou seja, nenhum compromisso com a atividade, e chegando nessa reunião, geralmente as pessoas chegam, elas estão nas estrelas, elas estão na Lua, viajando bastante. A gente perde tempo com isso. Quando você dá atividade para as pessoas, você minimiza essa possibilidade, porque as pessoas já chegam na reunião com compromisso, já chegam com atividades que deverão ser apresentadas. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, quando detalharmos cada uma dessas 7 etapas.